crianças, nós estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, estamos ainda no presencial, estamos no online também. Eu me chamo Kátia, sou professora do Juniores 4, então nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, um pouco mais sobre o que Ele tem a nos falar. Então, para continuarmos a nossa aula de hoje, nós vamos orar. Todos de olhos fechados, oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui para aprender do Seu nome, que a Sua palavra possa calar fundo ao nosso coração e que possamos colocá-la em prática também. Esteja com as pessoas que estão hospitalizadas, nós pedimos em especial pelo Salim, que o Senhor possa estar ali visitando o seu leito e trazendo a cura, Pai. Esteja com a família também que está em casa, que eles possam estar tranquilos, descansando em Ti, sabendo que o Senhor tem o melhor para cada um deles, Pai. Que em breve eles também possam se restabelecer e estar voltando às suas atividades. Eu oro e eu agradeço também pelos nossos líderes. Que o Senhor continue dando sabedoria e discernimento para Ele estar conduzindo o seu povo, Pai. Esteja com o nosso pastor Arival, com a sua família, que eles possam também estar ali sendo compreensivo, ajudando Ele neste momento. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Eu oro e eu agradeço em perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, nós vamos dar continuidade à vida de Abraão. Hoje nós vamos ver um pouco mais quando Deus forma o seu povo. E antes disso, a gente vai fazer uma recapitulação. Quando se fala em Abraão, nós lembramos o quê? Aquele momento que ele deixa a terra, deixa tudo e vai seguir o que? A promessa de Deus, que Deus estaria mostrando uma nova terra para ele. Vimos também que a sua esposa não podia ter filhos e Deus promete uma grande família para ele. E o que acontece? Ele tem 100 anos e Sara 90 quando Isaac nasce. Isaac! Que bebezinho lindo, amado e tão desejado. Talvez fosse a criança mais linda que tinha naquela região. Os pais são desse jeito, né? Os pais adoram, amam muito as crianças, principalmente os seus filhos, o seu filho. E sabe, crianças, 25 anos para cumprir a promessa. Deus levou exatos 25 anos. Tempo bastante, né? A gente não quer esperar, às vezes, nem chegar até o Natal para a gente ganhar um presente. Quem dirá 25 anos. Imagine a ansiedade. Como não estava o coração desses pais, esperando ansiosos para que Deus cumprisse a sua promessa. Sabe, nós vamos ler o nosso texto hoje, lá em Gênesis capítulo 22, de 1 a 19. Opa! Tô vendo gente sem Bíblia aí? Vim assistir EBD sem a Bíblia? Não é legal. Fica a dica, hein? Próxima vez, traga a palavra de Deus para acompanhar a leitura aqui comigo. Então vamos lá. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: tomai seu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: espera aí, aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque, seu filho.
Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não lhe negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs a Abraão por nome daquele lugar: O Senhor proverá. Daí a dizer, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, ao céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu filho, porque deveras abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como a estrela do céu e como a areia da praia do mar. E tua descendência possuirá a terra e dos seus inimigos. Nele serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou a residência. Uau, gente! Que história maravilhosa, né? Nossa, a história da Bíblia tem várias aventuras. Nossa! E o que nós aprendemos nesta parte aqui dessa história, nesse trecho? Olha só. Deus chama Abraão e lhe dá uma nova ordem. Ai, talvez Abraão falava assim: o que será que Deus vai me pedir agora, né? E Deus pede o filho dele. E ele obedece. Abraão obedece e segue em fé e obediência. Que fé e que obediência. Deus promete um filho, leva 25 anos para dar esse filho, e quando dá esse filho, com anos depois, ele pede para que ele faça o quê? Um sacrifício com o filho. Nós vamos abrir um parênteses aqui, lembrando de que Deus não aceita sacrifício humano. E nós vamos ver lá na frente o que nós vamos aprender com isso mais ainda. E aí, como ficaria a promessa? Talvez Abraão ficasse pensando, né? Como ficaria essa promessa? Se ele vai levar o filho dele. Mas nós vamos ver o que Abraão estava acreditando. Deus providencia um carneiro para substituir a Isaque. Nós aqui chamamos isso de mortificária. E aí nós vamos entender o que Abraão estava pensando
quando ele estava levando o filho dele. O que é uma morte vicária? Aqui nós vemos o quê? Que o cordeiro ficou no lugar de Isaac. Isaac sai e entra o cordeiro que morre no lugar de Isaac. Então isso é a morte vicária. E por que será que Abraão levou o filho dele? Olha só, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 18 e 19, diz o seguinte, de 17 a 19, olha. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, crianças, Abraão, ele tinha no seu coração, no seu íntimo, de que Deus havia prometido Isaque e de que iria fazer dele uma grande nação. E por essa passagem aqui nós entendemos, porque ele pegou o seu único filho, porque ele levou o seu único filho lá para o holocausto, porque ele acreditava de que Deus tinha poder para ressuscitar, e ele tem poder para ressuscitar. Mas, lembrando que eu falei para vocês, Deus não aceita, ele não pede o sacrifício de ser humanos. Então, nós vemos aqui o quê? Nós vemos aqui o quê? Que ele está aqui cumprindo a sua promessa de que ele vai, ele levando o punhal para estender contra o seu filho, mas Deus faz o quê? Ele põe o cordeiro para fazer o quê? Ficar no lugar de Isaque. E eu falei o que mesmo para vocês? Lembra que eu falei que Deus não aceita o sacrifício de humano, apenas de um que ele aceitou. E por incrível que pareça, foi do seu único filho. O seu único filho que veio aqui. Ele morreu, ressuscitou. Ele veio, morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, ele foi crucificado, sepultado e foi aos céus. E ele vai voltar. Deus não aceita sacrifício de nenhum humano. Ele não pede a vida humana. Lembra, ele só aceitou o do seu único filho, que veio na cruz para morrer pelos nossos pecados. E ele ressuscitou e foi para os céus e vai voltar. Vai voltar para todos os que o aceitaram como o seu único e suficiente Salvador. É no Deus vivo, nesse Deus de promessas, que cumpre. É o mesmo Deus que nós louvamos e que nós servimos hoje. É esse mesmo Deus de Abraão, que colocou Abraão à prova. E Abraão passou na sua prova. Será que nós passaremos pela nossa prova? Será que nós passaríamos pela prova que Abraão passou? Será que nós teríamos a mesma fé? Abraão é conhecido para nós como o quê? Ele é o patriarca da fé, é o símbolo de fé. E a fé dele era uma fé inabalável. Ele acreditava e foi fundo daquilo. Será que nós teríamos a mesma fé que Abraão teve? Sabe, crianças, é o que Deus pede para nós. Se Abraão conseguiu, se nós pedirmos para Deus, ele vai nos ajudar. Nós somos pecadores como Abraão era pecador. Mas Deus está pronto a nos perdoar através de seu Filho amado Jesus Cristo. Lembrando, Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados e ele vai voltar. E é essas boas novas que nós temos que falar às outras pessoas. Nós vamos ler agora
o nosso versículo. E olha que interessante, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 16, no capítulo 15, versículo 6, e diz assim, ó: ele creu no Senhor e isto foi imputado para a justiça. Ele foi colocado, foi acrescentado para a justiça. Abraão, ele creu no Senhor. Ele teve os seus passos de fé, de acreditar. E fé é acreditar incondicionalmente. E foi o que Abraão fez. Ele sempre acreditou no que Deus estava falando, colocando em seu coração. E ele ia e tinha certeza de que Deus estaria cuidando dele. E é esse mesmo Deus, nesse meio dessa pandemia, que está cuidando de nós. Nós temos que ter a esperança de saber que no tempo certo virá a cura. Porque é esse Deus vivo que nós louvamos, esse Deus vivo que nós servimos, que nós temos falado aqui domingo após domingo, que mandou o seu único filho. Ele nos amou tanto para morrer na cruz pelos nossos pecados. Essa semana nós vamos ter uma atividade, um desafio para vocês. Ela diz assim, ó: qual a ordem que está no versículo? São 6 versículos, eu vou estar projetando aqui os 6 versículos. E vocês vão ler esses versículos. E vocês vão falar, escrever o que diz cada um versículo desse. Se é amar ao próximo, não falar palavrão. São as coisas que vocês têm que estar inculcadas com vocês e guardada no coração e colocar em prática também. Eu vou mandar também nos grupos dos pais e essa é a atividade dessa semana. O que está escrito no versículo? O que está a ordem? Qual é a essência, o principal objetivo de cada um desses versículos? E que eu quero que vocês, os juniores 4 pode mandar no grupo para mim e os juniores 1, 2 e 3 manda para o grupo de vocês, eles vão passar para nós. Nós vamos colocar no nosso coração. Nós temos um coração bem grande na nossa sala, vamos fazer um outro e vamos colocar o que vocês têm posto e vamos fazer um novo post, enfim, vamos mostrar uma forma de colocar o que vocês trouxeram para nós, vocês trouxeram para nós desses versículos. Nós os olhos, vamos encerrar a nossa aula de hoje com mais uma palavra de oração. Então, todos de olhos fechados e vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de promessa, mas que não fica só na promessa, é um Deus vivo que responde, Pai. E nós temos que aprender a ouvir a sua resposta, que pode ser o sim, o não ou o espere. Que possamos compreendê-la e que possamos ficar calmos, Senhor, que o Espírito Santo esteja conduzindo a nossa vida. Ó Pai amado, obrigado porque nós podemos ter a Bíblia como nossa fé e prática, que possamos ler, que possamos ver as promessas que o Senhor cumpriu. E nós sabemos que nós cremos num Deus vivo, num Deus, Senhor, que nos ama, que mandou o seu Filho na cruz pelos nossos pecados, Senhor. Que Ele morreu, mas não ficou pregado, Ele ressuscitou. Ó Pai amado, prepara-nos, Senhor, para a sua volta. Que possamos, Senhor, compreender o seu amor através dessa pandemia, que nós possamos continuar vendo que o Senhor nos ama, nos guarda e nos sustenta. E que tudo, exatamente tudo que nos acontece, é porque o Senhor tem permitido. Para que nós possamos estar crescendo, para que nós possamos estar aumentando a nossa fé em Ti. Eu oro, eu agradeço mais uma vez em perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.